A paz do Senhor, estamos chegando já para a nossa live da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, Deus nos abençoe, que esta manhã possa ser uma manhã proveitosa para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, está entrando agora nessa live. Eu te peço que você pegue lá a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição da editora Betel. E o tema Ministério de Madureira em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. E ele nos traz aqui uma palavra abençoada sobre o livro de orações e cânticos. Que livro é esse? É o livro dos Salmos, é o livro da Bíblia Sagrada que contém orações e cântico do povo de Deus. Nesse trimestre estudaremos o livro dos Salmos, que muito contribui para a vida de adoração e oração do cristão. É bastante provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. Certo é que a Igreja de Cristo tem se valido dos seus ensinamentos. Há mais de 100 citações dos Salmos no Novo Testamento, portanto é necessário conhecê-lo. Então ele está aqui nos dando uma palavra, uma panorâmica do livro dos Salmos. É a palavra do pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Eu quero orar a Deus com você nesse instante, antes da gente entrar no estudo da palavra. Quero te pedir que você pegue lá a sua revista da Escola Bíblica Dominical e abra na lição número 4. Daqui a pouco nós estaremos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 4, buscando os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, que abençoado seja para nós este momento, assim como todo domingo o Senhor nos permite estar em adoração, em louvor ao Teu nome, reunidos com a Tua igreja através das redes sociais. Abençoa também os irmãos de congregação que estão ministrando a ceia do Senhor. Guarda-nos a todos na Tua graça. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, e o tema é esse aqui: buscando conhecer os caminhos do Senhor. Buscando conhecer os caminhos do Senhor é a lição número 4 do dia 26 de abril de 2020. Já na palavra introdutória falamos sobre o autor dos comentários. Deixa-me ver aqui, o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Uberlândia, Minas Gerais. Quais são os objetivos da nossa lição hoje? Os alunos têm aí a sua revista, a lição número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. E os objetivos da lição, eles estão bem expressos aqui. Objetivos da lição. Primeiro, compreender os anseios de Davi. Compreender as vontades, os desejos de Davi com relação a Deus e a sua palavra. Segundo lugar, apresentar as características dos caminhos do Senhor. O que é o caminho do Senhor? Como andar no caminho do Senhor? Terceiro objetivo é destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Que bênção, né? O livro dos Salmos é realmente um livro inspirativo. Vamos então ao texto áureo, está na sua lição da revista da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo é o texto que a gente escolhe que resume toda a mensagem da lição. E a lição hoje fala de buscar os caminhos do Senhor. Opa, vou voltar aqui. Isso, vamos buscar os caminhos do Senhor.
buscando conhecer os caminhos do Senhor. Texto áureo. O texto áureo está em Salmo, está no Salmo, o livro de Salmos, mas é o Salmo número 25 e o versículo número 4. O Salmo 25 e versículo 4 diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Então, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo número 4. Glória a Deus. E a verdade aplicada é aquele resumo que a gente tira do que a lição quis trazer de ensinamento prático. E a verdade prática ou a verdade aplicada, nós tiramos da lição também, que diz: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. É isso mesmo. Para crescer espiritualmente, você quer crescer espiritualmente? Todos queremos crescer espiritualmente. Não queremos ser meninos na fé o tempo todo. O apóstolo Paulo diz que os primeiros passos, os primeiros alimentos do crente são como um leitinho. O que é o leitinho? Leite é comida de recém-nascido. Ele tem que tomar uma coisa leve, leite, né? Mas nós queremos crescer espiritualmente. Então é preciso aprofundar o nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Eu quero sair do leitinho, então eu preciso aprofundar o relacionamento com Deus. Você já sabe como é que é: oração, meditação, fé, comunhão com a igreja do Senhor, através da comunhão com os irmãos, e conhecer os seus caminhos. Como é que nós conhecemos os caminhos? Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Como? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de conhecimento, é fonte de sabedoria. Deus tem outros meios de falar conosco? Tem. Deus tem o meio da revelação dentro de nós, do nosso espírito. Deus tem os métodos de usar pessoas também para nos trazer mensagens da palavra de Deus. Deus também pode usar situações da vida para que nós aprendamos e ouçamos a sua voz assim. Mas a principal fonte de conhecimento de Deus, conhecer os caminhos do Senhor, é a palavra de Deus ou são as Escrituras Sagradas. Sempre tem na revista o motivo de oração. Nós estamos pedindo aos irmãos que durante a semana use a revista da Escola Bíblica Dominical para as suas meditações e culto doméstico. E também tire aqui o motivo de oração. Ore para que o Senhor nos faça conhecidos os seus caminhos. Oração que a gente vai fazer por nós mesmos. Você gosta de orar pelos irmãos? Gosta de orar pelos enfermos? Gosta de orar pelos que estão fracos? Gosta de orar pelos que estão afastados, desviados? E tudo é oração legítima. Mas não esqueça de orar por si mesmo. Ore para que o Senhor nos faça a nós conhecidos os seus caminhos. Que Deus revele para nós os seus caminhos. Que não apenas a leitura da Bíblia e da revista da Escola Dominical seja o suficiente para nós, mas que haja a revelação de Deus dos seus caminhos. E a introdução, e nós estamos basicamente nessa lição falando do Salmo número 25. Então a introdução do comentarista diz o seguinte: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os seus padrões ou com os padrões de Deus, né? E viver de acordo com os padrões de Deus. Então é isso. Salmos tem várias temáticas, mas esse salmo ele é um pedido de socorro a Deus. Pedido de socorro
e também manifestação do desejo de conhecer Deus. É um lindo salmo para nos inspirar antes de orar. Você sabe aquele dia que a gente vai orar e não tem inspiração, não sabe o que dizer? Leia um salmo. Leia o Salmo 25, por exemplo, você vai encontrar motivos para a oração. O ponto número 1 da lição, quando falamos o ponto número 1, nós estamos falando aqui do comentário da lição. Item número 1. Na lição, na revista, diz, é um salmo acróstico e a oração de Davi. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre acróstico. Acróstico é aquela composição poética em que uma das formas é que as primeiras letras de cada estrofe formem palavras. No caso dos salmos hebreus, cada conjunto de estrofes começava com uma só palavra. Aleph começava com a letra A, correspondente em português. Betel começava com a letra B, corresponde ao português. Enfim, é uma composição poética. Então, o salmo acróstico e oração de Davi. Está aqui na minha lição, está aí na sua lição que você está acompanhando agora esse estudo da lição 4. Então, o ponto número 1, ele destaca que a atitude de Davi é expressa de duas formas. Duas formas a atitude de Davi com relação a Deus é expressa. Primeiro, na oração, quando apresenta Deus e as suas súplicas. Davi apresenta a Deus as suas súplicas. Então, a primeira atitude de Davi é oração. E a segunda atitude de Davi é meditação, quando ele percebe os atributos de Deus e reflete, pensa, medita sobre eles. Sobre quem? Sobre os atributos de Deus. Em sua oração, Davi pede ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado e que não se lembre dos pecados da sua mocidade. Interessante essa colocação, essa observação do comentarista, que a oração, ela é um diálogo. Ela é um diálogo. A oração a gente fala com Deus. E Deus fala conosco. Espera aí, eu não ouço a voz de Deus chamando o meu nome, gritando, sacudindo os meus ombros, pedindo atenção, acenando. Como é que eu ouço a voz de Deus? Quando eu oro e me ponho em meditação, Deus começa a falar dentro de nós. Então essa é a atitude expressa de Davi no Salmo 25. Oração e meditação. Tem gente que diz assim, eu não consigo passar mais de 2 minutos orando. É porque você quer falar sozinho. Deixa Deus falar com você. Ore, pare um pouco, respira um pouco, medita naquilo que você orou e Deus vai te dando já resposta da sua oração. É isso que o salmista está falando. Oração e meditação. Sabe que tem hora que a gente quer uma oração, tipo uma reza feita, né? Senhor, entramos na tua presença, estamos aqui, e que o Senhor abençoe a minha família, abençoe o pastor da igreja, abençoe tudo, né? Em nome de Jesus, amém, e levanta ou abre os olhos, sei lá, sai da posição de oração e diz, eu já orei. É uma oração formal. A oração é aquela que você sente Deus presente na conversa. É isso. Às vezes a gente até não precisa logo ir afoitamente falando. Às vezes a gente medita um pouco. Como a gente diz, e é verdade, sente a presença de Deus. Sente Deus. E às vezes a gente se emociona mais no esperar esse contato com Deus do que a gente sair logo falando com Deus, achando que Deus é um negócio assim automático. Você liga o botão, está falando com ele. Não, Davi nos ensina aqui a oração e meditação. Em sua oração,
pede ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado. Por que ele pediu isso? Porque ele pensou a oração. Ele meditou na oração. Ele pegou a fase da vida que ele estava vivendo e colocou diante do Senhor. Não procurou oração prontinha, escrita, decorada, igual a que o irmão fulano ou cicrano faz. É bom a gente ver como é que os irmãos oram também e orar da mesma forma. Mas Davi estava procurando orar e meditar para que a oração fosse eficaz. No ponto 1 da lição, 1.1, o comentarista aponta que algumas frases da oração de Davi. Olha como Davi não estava orando uma reza pronta, uma oração formal. Ele começa lá no versículo 25, capítulo 25, ou Salmo 25, versículo 2, ele faz um pedido a Deus: não me deixes confundido. Ué, por que ele está pedindo isso? Ele estava passando por alguma aflição ou conflito. Então ele pede a Deus aquilo que é momento dele, ele conversa com Deus. Ele diz: não me deixes confundido, versículo 2. No versículo 4, ele diz: e faze-me conhecer os teus, aqui é caminhos, saiu uma digitação errada aqui. Faze-me conhecer os teus caminhos. Ué, ele não conhecia? Mas a necessidade dele naquele momento era conhecer os caminhos de Deus. Eu não posso ditar para você uma oração, dizer para você: pede assim, fala isso com Deus. Cada um de nós sabe onde está a nossa necessidade. E Davi estava precisando saber mais dos caminhos de Deus. Quem sabe você está aqui nesse estudo conosco, também está precisando saber um pouquinho mais de Deus. Fale com o Senhor isso. Fale com toda sinceridade do seu coração. A oração, sobretudo, é um diálogo sincero. Porque não adianta a gente fingir para Deus, adianta? Não adianta. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece até a intenção do nosso coração. Então vamos chegar diante de Deus e falar como Davi: oh, Deus, eu preciso saber os teus caminhos. No versículo 4, Salmo 25, no versículo 6, ele diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Deus já tinha sido misericordioso com ele outras vezes. E ele estava precisando novamente da misericórdia de Deus. A nossa vida é assim mesmo, irmãos. A gente um dia está muito bem, outro dia a gente está pedindo: Senhor, lembra daquele dia que eu orei para o Senhor? O Senhor teve misericórdia de mim? O Senhor lembra daquele dia que eu estava passando um apuro financeiro? Não estou ditando oração para você não, estou dando um exemplo. Você lembra aquele dia, Deus, que eu estava passando por apuro financeiro, não tinha como pagar? O Senhor, pela sua misericórdia, abriu um caminho para mim? Então, Davi está orando assim ao Senhor: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. No versículo 18, olha que oração. Que coisa que ele coloca na oração, que às vezes nós não temos coragem de falar com Deus. Mas Davi está dizendo: perdoa os meus pecados. Como aqui é uma composição poética, ele não está discriminando aqui os seus pecados. Mas é muito importante na oração nós falarmos com Deus os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará perdão. Confessar é dizer para alguém: não tem ninguém melhor da gente confessar os pecados do que para Deus. Você pode pedir o auxílio de um irmão, de um pastor, de um líder, para ajudar a sair de alguma situação, mas a confissão verdadeira é a Deus.
Não adianta você confessar para as pessoas e dizer, já falei com o irmão fulano, está resolvido, já falei com o pastor, está resolvido. Não, fale a Deus em oração os seus pecados. E ninguém melhor do que nós para conhecer os nossos pecados. Nós podemos maquiar algumas situações para com os terceiros, para com as pessoas que vivem conosco. Você pode falar uma coisa que todo mundo crê que é verdade, mas você sabe que é mentira. Na oração, você diz a Deus, Pai, perdoa aquela mentira e me ajuda a corrigir diante das pessoas com as quais ou para as quais eu menti. Davi está pedindo aqui perdão dos seus pecados no versículo 18. Ainda no versículo 18 ele está pedindo misericórdia de Deus, ele falou do pecado e disse, Senhor, olha para a minha aflição. Não é uma oração formal, dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados, pensamentos, palavras e obras, em nome de Jesus, amém. É um início. Mas é uma oração muito formal, muito decorada. Nós até aprendemos esse termo, né? Senhor, perdoa-me os meus pecados em pensamentos, palavras e obras. Mas Davi, ele sentiu aflição por causa do pecado. Uma oração sincera diante de Deus. Ele diz, olha, Senhor, para a minha aflição, perdoa esse meu pecado, eu estou aflito, eu não quero pecado na minha vida. É isso que ele está dizendo a Deus no versículo 18. E no versículo 19, olha para os meus inimigos. Olha para os meus inimigos. Você tem inimigos? Não estou falando só pessoais. Mas quantos inimigos nós temos? A nossa carne é nosso inimigo, nossa vontade pessoal. As aflições da vida são nossos inimigos. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Tem gente que pensa em inimigo, Senhor, toma conta do fulano, entrega o fulano nas tuas mãos, faz a... Espera aí, os nossos inimigos é o mundo, é o pecado, Satanás, a nossa carne. E as coisas que vêm nos atrapalhar diante de Deus. Não são as pessoas. As pessoas são colocadas em posição de confronto pelo nosso inimigo. Então nós não temos que atacar a pessoa. Nós temos que pedir a Deus que elimine o inimigo principal é Satanás e os seus anjos. São os pensamentos maus, são as coisas ruins que vêm diante de nós. Davi estava pedindo, olha para os meus inimigos. Em último lugar, guarda-me, guarda minha alma. O corpo a gente cuida dele, mas a alma cuida Deus. Guarda minha alma. Você precisa cuidar do seu corpo. Essa época de coronavírus, precisa distanciamento social, higienização e boa alimentação, não ficar desnutrido, aumentar as defesas do organismo, em casa mesmo fazer um exercíciozinho para colocar o seu corpo em ordem. Tudo isso é guardar o nosso corpo. Isso é função nossa. Mas a nossa alma deve estar guardada em Deus. Senhor, guarda a minha alma, é a oração do salmista. Recordando aqui 2 pontos. Não me deixes confundido. Eu quero destacar esses 2 pontos na oração de Davi. Não me deixes confundido. Está no versículo 2. Porque ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair oposições. Quando você faz a vontade de Deus, se levanta uma luta, se levanta um problema. Não é assim? Eu sei que é. Todos nós somos iguais. O inimigo não quer perder eu e você, não quer nos perder para Deus.
Então, quando a gente está fazendo algo para Deus, vem aquela confusão. Ué, fulano, cicrano, que não é de Deus, está indo melhor do que eu. Quem me odeia porque eu sou crente, está progredindo na vida. O salmista passou por essas aflições. E ele disse, não me deixes confundido, Senhor. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições. É natural, é normal. E o verso 18 também que eu quero destacar. Perdoa os meus pecados, pecados não perdoados. E aí tem a grande importância da gente orar, confessando ao Senhor cada pecado, Ai, pecadinho, confessa ao Senhor. Por quê? Pecados não perdoados atraem acusação do maligno contra nós. Ah, esse pecado não vou pedir perdão a Deus, não. O inimigo vai ficar te acusando. Aonde? Na mente. A sua consciência vai estar falando, você está querendo ir na igreja, mas você fez aquilo para fulano, para ciclano, falou mal de alguém e agora vai para a igreja assim mesmo? Então peça perdão a Deus dos seus pecados para que o maligno não ouse acusar você. O ponto número 2 é o segundo tópico do comentário, que diz o desejo e reconhecimento do salmista. Está no ponto 2 da lição. Desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara, faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no versículo 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Está aqui no comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, que é bom que você tenha ela em suas mãos, não só no dia da Escola Bíblica, mas durante a semana para você estudar a Palavra de Deus. Então, o salmista, o desejo dele e dos que estão em Cristo. Você está em Cristo? Você tem Jesus? Você é servo do Senhor? É discípulo de Jesus? Então o desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Às vezes a gente quer viver uma vida padrão para Deus, mas tem que pedir força ao Espírito Santo. Nós de nós mesmos conseguimos, mas não com tanta eficácia como com a ajuda do Espírito Santo. Aqui Davi expressa a vontade de ser guiado pelo Senhor e ter profunda intimidade com Deus. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Por isso, o seu reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. Ele reconhecia que Deus era o seu Salvador. No Novo Testamento nós temos a consciência de que Deus é o nosso Salvador e a nossa salvação é exclusivamente através de Jesus. Quando o salmista fez as suas composições, Jesus ainda não havia sido manifesto. Ainda que Davi tinha a visão profética de Cristo, em alguns salmos ele profetizou sobre o Senhor. Mas no Novo Testamento, nós já temos Cristo revelado entre nós. Então nós dependemos do Senhor Jesus. Eu quero destacar aqui no ponto 2, duas falas aqui de Davi. Versículo 25, capítulo 25, ou Salmo número 25, né? O capítulo 5, a parte A, a primeira parte do versículo, ele diz, guia-me na tua vereda e ensina-me. Ele está manifestando aqui a vontade de ser guiado pelo Senhor. Não adianta a gente ficar reclamando, Deus não olha para mim, eu não estou sentindo a mão de Deus. Não, você tem que ter vontade. E o salmista manifestou isso na oração, Davi manifestou isso na oração. Senhor,
guia-me na tua vereda e ensina-me. Segundo desejo que eu quero destacar no tópico 2 é o desejo de ter intimidade com Deus. Desejo de ter intimidade com Deus. Eu já vi gente falando, mas eu gosto muito de ver o irmão fulano ou a irmã cicrana. Eles têm uma intimidade com Deus. Não é eles, não. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Como? Na oração, fala isso com Deus. Senhor, eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Poder falar o que eu preciso e ouvir do Senhor o que o Senhor tem a falar comigo. Eu quero receber revelações do Senhor. Eu quero receber do Senhor orientações para andar nos seus caminhos. Glória a Jesus. Depois nós vamos para o ponto 3 da lição. Ponto 3 é o terceiro comentário da lição. Diz assim: conhecendo os caminhos do Senhor. Não é isso que nós queremos? Conhecer os caminhos do Senhor? Eu e você queremos. Como? Vamos ver o que a lição nos diz. Conhecendo os caminhos do Senhor, ao contrário de uma busca incessante por prosperidade financeira, infelizmente, em nosso momento que nós estamos vivendo de cristianismo, há uma certa confusão com prosperidade e conhecimento do Senhor. O senhor é contra a prosperidade? Não. Prosperidade é uma coisa que está na Bíblia, nós temos direito, é nosso direito, sermos prósperos, inclusive aqui na terra. Mas entre ter prosperidade e conhecer o Senhor, a prioridade do cristão não é a prosperidade. A prioridade do cristão é conhecer Deus. Não está escrito lá em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou seguir a Deus, eu vou ficar pobre? Não. Todas as demais coisas. E Jesus estava falando ali de coisas materiais, de comer, beber, vestir. Depois você lê o capítulo 6 de Mateus, para você ver se não é isso. Mas ele está colocando a regra, a ordenação, a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, em segundo lugar, você pode buscar outras coisas. Em terceiro lugar, você pode buscar outras coisas. Em quarto, em quinto lugar, mas em primeiro lugar, o conhecimento de Deus. Busca a sua prosperidade, mas não só pedindo a Deus como se fosse um sorteio, um passe de mágica, um jogo. Busque prosperidade trabalhando. Busque prosperidade doando. Busque prosperidade repartindo. É isso. E Deus vai te ensinar o caminho da prosperidade. Então, ao contrário de uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas, entre outros, é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor. Quais são esses caminhos? O caminho da obediência. Esse é um caminho do Senhor. Obedecer prioritariamente a Deus. Você se lembra quando os discípulos, os apóstolos, estavam num dilema? As autoridades romanas queriam que eles parassem de pregar. E pregar é um mandamento de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então foi colocado para eles o seguinte: ou vocês param de pregar,
ou vocês são presos. Nesse caso, de confronto com a ordem direta de Deus, eles disseram: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Eles não estavam dizendo que iam desobedecer às autoridades. Até o coronavírus mandou todo mundo ficar em casa. Eu não vou ficar porque eu sou crente. Não é isso. Isso é imprudência. As autoridades estão para ser ministros de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos obedecê-las. Eu vou fazer culto, e eu vou fazer reunião mesmo, em nome de Jesus. Não é em nome de Jesus. Não é em nome de Jesus. Jesus disse: dai a César o que é de César. Dai às autoridades, dai aos governos o que é deles. Obediência, inclusive. Mas dai a Deus o que é de Deus. Presença de Deus é fundamental. Aí sim, se houver um confronto de uma lei do nosso país que diz: você agora é proibido de ser crente. Lembra dos irmãos na cortina de ferro? Alguns pagavam com a sua vida. Você lembra da história do irmão André, um missionário na cortina de ferro, Rússia e outros países? Ele escreveu um livro chamado Contrabandista de Deus. Se você ainda não leu, procure ler. Ele se expôs a situações de prisão. Ele estava desobedecendo às autoridades naquele momento, sim, porque o princípio é buscar primeiro o reino de Deus. Mais importa obedecer aos homens do que a Deus. Mais importa pedir conhecimento a Deus do que prosperidade. Se você está pedindo só prosperidade e não está buscando a Deus, você está buscando a coisa errada. Você tem que buscar o conhecimento de Deus. Buscar os caminhos do Senhor. Quais são os caminhos do Senhor? O caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. Eu não sou perfeito, mas Deus nos aperfeiçoa. Eu não mereço, mas Deus nos dá pela sua graça. Que lição maravilhosa que nos inspira a orar. Essa lição é uma inspiração para a oração, motivos para a oração. E a gente tem muitos motivos. Vamos concluindo. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento. Conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos conhecimento e buscarmos viver. Buscarmos viver. Ah, se eu tivesse isso aqui escrito no meu caderno, eu ia sublinhar isso aqui. Buscarmos viver segundo a vontade de Deus. É isso. Buscar conhecer os caminhos do Senhor. Como? Na oração. Vamos continuar buscando a Deus. Nesta semana, estude sua revista da Escola Bíblica Dominical diariamente em sua casa. Cada dia da semana tem uma indicação de texto bíblico e você vai buscar inspiração para a sua vida de comunhão com Deus. Eu quero orar com você nesse instante. Pedir a Deus que esteja abençoando a nossa vida, nos ensinando e nos dando a motivação correta de estarmos diante de Deus. Buscar conhecer os caminhos do Senhor é fundamental para a nossa vida. Senhor Deus, obrigado por esses momentos que passamos aqui, aproveitando essa oportunidade para discorrer sobre a lição número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abra a mente para que nós entendamos que o fundamental para nós, de todas as coisas que precisamos buscar, é buscar os teus caminhos, é buscar o teu conhecimento, buscar a convicção de que nós somos filhos de Deus, deixar o nosso espírito se contactar, se conectar
com o Espírito de Deus para que haja esse testemunho no reino espiritual. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós podemos falar com o Senhor. Deus, ajuda cada crente a entender isto, entendendo a tua vontade. Em nome de Jesus e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, às 19 horas, nós voltaremos com culto a Deus em família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.